amigos da Velocidade, sejam bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio dos Estados Unidos no Circuito das Américas, no Texas, uma corrida que não acaba nem mesmo na bandeirada. Na pista, cruzaram na frente Verstappen, com Hamilton em segundo e Lando Norris em terceiro, mas já falaremos sobre isso. O resultado mudou depois da bandeirada. Teve gente sendo desclassificada. Bom, o final de semana começou diferente, mais uma corrida sprint, ou seja, apenas um treino livre e ele foi, ao contrário do Qatar, bem movimentado. Todo mundo foi para a pista, em vários momentos tivemos 20 carros na pista, todo mundo tentando entender gama macia, C2, C3 e C4, numa pista muito quente, com pouco vento, com pouca umidade do ar, condições realmente muito torturantes, extenuantes para os pilotos e apenas 60 minutos para treino. Então a gente teve a Aston Martin apresentando problemas, especialmente o Lance Stroll com problemas na refrigeração dos freios, olha aí, superaquecimento, tirou o canadense daquele momento, né, da sexta-feira, e depois logo a classificação para domingo. E na classificação para domingo, os limites de pista acabaram tirando a pole de Max Verstappen, a pole acabou ficando com o Leclerc, já que o Verstappen tinha na primeira volta, a sua primeira volta no Q3 foi deletada, e depois ele não conseguiu melhorar, largou apenas em sexto, ou seja, um grid bem bagunçado e interessante para domingo. Sábado, você já sabe pela regra atual, temos o sábado independente, né, da Sprint Race, a qualificação própria, em que no SQ1 e SQ2 foi obrigatório utilizar pneus médios e depois só aqueles que passassem para o Q3, o SQ3, né, os 10 mais rápidos, utilizariam pneu macio. Aliás, os Estados Unidos marcaram, né, um desempenho muito ruim da Aston Martin em termos mecânicos. Foi a primeira vez que nem na sprint e nem na classificação tradicional, o Alonso foi ao Q3. Ele tinha ido em todas as 17 provas anteriores, estado ali presente entre os 10 primeiros, mas nesse final de semana realmente não foi possível. Sem grandes surpresas na qualificação da sprint, Max Verstappen foi líder e venceu a prova. Foi uma sprint animada de 19 voltas, sem bandeiras amarelas, mas, aliás, só um abandono do Stroll, né, com problemas mais uma vez, mas não foi tão emocionante assim. A corrida curta, ela teve alguns momentos ali de emoção, de drama por conta do Sainz. Ele foi o diferentão, o único a largar de pneu macio. Pensando na corrida de domingo, acabou sacrificando a sua estratégia na sprint, soube sofrer e ganhou uns pontinhos no final da prova. Não era o que ele esperava, mas certamente foi vital guardar um pneu médio aí para o domingo. No domingo, a estratégia da maioria das equipes, né, era de fazer duas paradas e quem tinha ali um jogo de pneu duro a mais era a McLaren, mas isso não se reverteu em vantagem na prova. Leclerc largou muito mal, perdeu a liderança já na largada, Verstappen largou muito bem. Tivemos dois abandonos no comecinho da prova. Ocon, por causa de uma batida, teve problemas na lateral e foi obrigado a abandonar, ali com problema na suspensão, e o Piastri viria a abandonar poucas horas depois, me parece que com um problema na bateria, alguma coisa que acabou forçando ele a parar bem cedo. Então foram esses dois abandonos no começo da prova, mas depois o pessoal se comportou. Não tivemos nenhuma bandeira amarela, nem safety car virtual, quanto mais em pista, e o pau comendo, borracha queimando, a galera trocando posições ali. Verstappen com uma estratégia bem agressiva, conseguiu ganhar posições. Vamos lembrar que ele largou em sexto e conseguiu vencer a prova na base da estratégia, nos erros também das outras equipes. McLaren errou demais, Norris gastou muito pneu e a vantagem foi embora rapidamente. E o Hamilton teve alguns erros dele próprio também no pit stop que acabaram tirando a possibilidade de que ele competisse com a vitória pelo Max, mas aí no final da prova, um drama. O Verstappen teve problemas nos freios e teve que diminuir um pouquinho o ritmo. Viu o Hamilton chegar, mostrar ali no retrovisor por muito pouco. Se tivesse mais umas 5 a 6 voltas, teríamos briga pela vitória, seria bem interessante. A chegada acabou coroando a 50ª vitória de Max Verstappen, terceira seguida dele nos Estados Unidos. E aí eu vou dizer os resultados de pista, né? O Hamilton chegou em segundo, com o Norris em terceiro. Porém, o que aconteceu, meus amigos? Depois da prova, quando eu já estava preparando o roteiro aqui para gravar o vídeo,
foi revelado que houve investigação dos comissários em 4 carros. 4 carros estavam suspeitos de ter problemas com o assoalho. Verstappen, Hamilton, Norris e Leclerc. Desses, foi verificado que Hamilton e Leclerc estavam com a prancha do assoalho fora da conformidade, ilegal, ela estava com menos altura do que deveria estar por conta do desgaste. É uma pista com muitas ondulações, é natural que os carros batam ali o fundo, e justamente Ferrari e Mercedes são as equipes que mais sofrem com o carro batendo, com as ondulações na pista. O que aconteceu? Para ser bem resumido tecnicamente, os carros chegaram com o assoalho gasto demais e isso foi o que causou a desqualificação sumária, não tem nem o que dizer, é medida, é ali, é na regra, não é interpretativo, tem que ter um número mínimo ali de altura e eles não atingiram. Então Hamilton e Leclerc perderam as suas posições, no caso do Hamilton pior ainda, porque ele chegou em segundo, tinha conseguido uma pontuação excepcional. Vamos ver agora aqui nas pontuações o estrago que foi essa desqualificação. Ele reduziria a vantagem para o Pérez para 19 pontos, e ela subiu catastroficamente. O Pérez lucrou 2 vezes, com o Hamilton deixando de pontuar e ele subindo na tabela. Vamos ver já já o desastre que foi para a disputa do segundo lugar do Mundial de Pilotos. O mexicano vai respirar aliviado por pelo menos uma semana, graças a essa desqualificação de Hamilton e de Leclerc. E com os resultados, o maior beneficiado foi Logan Sargent, o americano, que não tem o seu contrato ainda renovado para a temporada de 2024, ele chegou em 12º. Com 2 desqualificações à frente dele, ele acabou ficando com o 10º lugar e, portanto, marcou o seu primeiro pontinho. Parabéns, Logan Sargent, que agora subiu para a 19ª, aliás não, 20ª posição do campeonato de pilotos. Parabéns, garoto, continue nessa. Mas, brincadeiras à parte, vamos então para as classificações. Verstappen, tricampeão do mundo, 466 pontos, seguido por Sérgio Pérez, 240. Lewis Hamilton agora foi apenas a 201 pontos. Então veja, a vantagem que no final da tarde aqui no horário de Brasília era de 19 pontos, com a desqualificação do Hamilton ela subiu para 39 pontos. Realmente o vice-campeonato está na mão do Pérez, ele só perde agora com uma sucessão de erros e de batidas, de chegadas sem pontos, de problemas mecânicos. Muito difícil ele perder esse vice-campeonato. O 4º lugar segue com o Fernando Alonso, 183 pontos, mas agora ele está bem ameaçado por Carlos Sainz, que como ele subiu para o pódio agora é Verstappen, Norris e Sainz com os 15 pontos do pódio e mais os pontos da Sprint Race, foi a 171, já ameaça aí o 4º lugar do Alonso. A Red Bull nos construtores chegou à marca incrível de 706 pontos, Mercedes 344, Ferrari, apesar dos pesares e de também perder os pontos aí do Leclerc, foi a 322, está a 22 pontos da vice-liderança no Mundial. E temos uma nova 4ª colocada, como já era previsto. A McLaren, ajudada também por essas desqualificações que fizeram o Norris subir, chegou a 242 pontos e a Aston Martin, mesmo pontuando com o Stroll, o Alonso não conseguiu concluir a prova, foi apenas a 236. Então a McLaren passa aí a também britânica Aston Martin pela 4ª colocação. Próxima corrida, meus amigos, neste final de semana, não tem espera. Grande Prêmio do México, sexta, sábado e domingo, você acompanha com total cobertura da Alternativa Esportes, sendo que a corrida, domingo, 1 hora mais tarde. A largada será às 5 da tarde no horário de Brasília e a transmissão da Alternativa começa às 3h45. Então, por mais um domingo, troca o futebol pela Fórmula 1, que eu tenho certeza que o seu negócio vai ser excelente. Inclusive, essa prova do México, ela tem uma particularidade. A cidade do México é aquela dentre as 23, 24 cidades do Mundial de Fórmula 1 que tem a altitude mais alta, Ela é a cidade mais longe do nível do mar, portanto, o ar é rarefeito e isso vai forçar bastante os motores,
teremos certamente uma prova muito animada, com briga aí pela segunda posição, tanto no Mundial de Pilotos quanto no de Construtores, e eu faço convite para você acompanhar aqui com a gente na AETV, sexta, sábado e domingo, todas as 5 sessões com cobertura da Alternativa, porque você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até a semana que vem, pessoal!